Dilemas, episódio 85. Dilemas vem do latim. E aí, Luanda? Mais uma semana, a gente aqui, semana passada foi muito especial, Foi lindo. com inúmeras vozes dos nossos apoiadores, dos famosos Dilemas Raiz. Foi tão Ai, bom, espero que vocês tenham gostado. É bom trazer mais gente para essa conversa, né? foi muito massa. Eu Foi muito gostei massa. também. E pouca gente sabe, porque não vê, mas a gente grava enquanto a gente faz um boteco virtual no Zoom. Ou seja, a gente estava gravando e a gente tava ali se vendo, e aí tinha, você já imagina, tinha gente com sua água com gás, com seu vinho, sua cerveja, aquele negócio, E vira é um uma botecão. comunidade, né, que a gente já tá junto há um ano, né, Peu? Então tem pessoas que a gente atravessou a pandemia É juntos. verdade, é verdade. Gente de casa, É senta na demais. mesa com a gente e vem. Foi uma delícia. E hoje a gente, olha, vou te falar o dilema que eu trouxe aqui. Dilema de um Enzo, gente, é sempre muito especial, sempre me comove demais dilema de Enzos, porque, né, aparentemente eles não têm dilemas. Então, quando chegam, eles são celebrados aqui, É por verdade, mim e por Peu. é verdade. Tem festa hoje então, é isso. Cabode, meu amigo, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vou ler aqui, posso ir? Vai nessa. Lá vai. Salve, salve, Lu e Pedro. Não poderia começar esse dilema sem agradecer a vocês. Que é isso, meu amigo, a gente que lhe agradece. Semanalmente entram na minha rotina com essas vozes doces, trazendo momentos de empatia e reflexão. Sobra daqui da minha parte muito carinho e admiração pelo trabalho que fazem. Espero não me alongar muito. Trago aqui meu dilema que pode parecer besteira, mas está consumindo muito do meu juízo cansado e confuso. Nunca uma besteira. Nunca, nunca. Tenho um grupo de 4 amigos, todos homens, formado desde a infância. Sempre fomos próximos e, mesmo com as desventuras da vida, nos mantemos juntos. A partir dos 20 e poucos anos, os 4 Enzos aparentavam estar dispostos a refletir seu lugar como homens nos relacionamentos, a aceitar o machismo estrutural que existe em nós. Parecia que estávamos com o coração aberto para um processo de desconstrução. Pautas como masculinidade saudável, relacionamentos abusivos e responsabilidade emocional sempre foram recorrentes em nossa mesa de bar. Com o chegar dos 30 e a aparição dos cabelos brancos, os casamentos foram acontecendo, alguns filhos chegando e também nossas primeiras desventuras. Primeiro foi o Enzo 2, que dia após o casamento descobriu que sua Valentina estava se relacionando com outro cara e, dilacerado, viu sua relação ruir. Algum tempo depois foi minha vez. Depois de um longo relacionamento, também vi minha ex se envolver em uma traição e deixar o casamento. Nesse período, eu e o Enzo 2 passamos por uma barra e tivemos o maior apoio dos Enzos 3 e 4, com muita compaixão e companheirismo, o que me deixa grato até hoje. Contudo, eis que o jogo começou a virar. Essa é a história do Dilemas aqui, minha gente. Vamos lá. Alguns meses depois, o Enzo 3 protagonizou uma escrotidão daquelas homéricas, traindo a esposa de forma trágica, humilhante e com requintes de crueldade. Esse evento foi um grande marco em nossa amizade, onde houve uma grande ruptura no nosso grupo. Enzo 2 rompeu com Enzo 3 e eu, depois de um suporte inicial, optei por manter um distanciamento social, entre aspas, saudável. Dessa vez foi o Enzo 4, que também resolveu se aventurar nos mares da infidelidade e foi desmascarado, resultando assim em mais uma separação dolorida. Após essa não tão breve contextualização, coloco aqui o meu dilema. Qual seria o meu papel nessa situação? Me vejo num eterno conflito, onde sinto muita mágoa dos Enzos 3 e 4 pelas irresponsabilidades cometidas, principalmente depois deles terem vivenciado tudo que já havíamos vivido. A decepção me dói e nessa toada me vejo dando o meu melhor para apoiar as Valentinas, as quais também construí amizade nesse tempo. Por outro lado, sinto meu coração partido ao ver meus amigos de longa data deprimidos e colhendo os amargos frutos que eles mesmos plantaram. Penso em um rompimento definitivo com os Enzos 3 e 4 por entender que esse tipo de situação não cabe em minha vida mais.
mas ainda me sinto em dívida por todo o cuidado que sempre recebi deles. Estaria eu sendo muito Caxias? Seria nosso grupo um grande grupo de esquerdomachos que não pensam em nada além do seu próprio prazer? Onde foi parar todo o nosso discurso sobre responsabilidade emocional? Será que todos os discursos eram uma farsa na construção de uma máscara socialmente aceita? É possível ser grato e recíproco por todo o apoio que recebi, sem estar passando pano para macho escroto? É possível apoiar os Enzos sem ser condescendente com as atitudes sacanas? Será que me falta maturidade para aceitar que traições simplesmente acontecem? Será que toda a nossa bolha desconstruída não precisa dar um passo atrás e olhar com mais maturidade para os relacionamentos? Estaria eu sendo duro demais pelo meu repertório de vivência? Depois de bons tempos de terapia, não vejo certos rompimentos como infantilidade e sim um reconhecimento sóbrio que certas pessoas não cabem mais em nossas vidas. Minha dúvida é: será que eles ainda cabem? Queridos, muito obrigado pelo tempo e carinho. Beijo para os dois. Enzo. Olha, fazia tempo que um dilema não me movimentava tanto quanto esse dilema desse Enzo. Me conte. Primeiro, eu fico imensamente feliz por essa partilha. Então, desde já, Enzo, muito, muito obrigada. Porque eu acho que só o fato de você se disponibilizar para conversa, para reflexão, para elaboração de tudo isso que está acontecendo já é massa, já é do caralho, sabe? Porque eu acho que os homens não fazem muito isso. Eles não param para pensar: o que eu tô sentindo? Pô, tô sendo duro, não tô sendo duro, quero ou não quero essa amizade, foi legal ou não foi legal, passo pano, não passo pano, né? Eu acho que de uma maneira geral os homens se questionam um pouco. Então, ver a movimentação desse Enzo e tantos questionamentos que ele traz me deixa muito feliz. Acho massa. E eu consigo sentir o sofrimento dele. Eu tô vendo que ele tá sofrendo. E aí eu fico pensando, né, que existe uma humanidade compartilhada aqui nesse dilema. Você tem um cara que foi traído, que viu o amigo ser traído, e aí agora está vendo dois amigos que traíram. E a dor que isso provoca. Então, assim, é dilema em cima de dilema, é camada em cima de camada. Eu fui muito pego por esse dilema, por uma situação que é difícil numa roda de amigos homens, né? Não ter situações parecidas com essa. Sim. Em escalas diferentes, né? Evidentemente, mas da gente se encontrando nisso que ele traz, e ele não fala talvez essa expressão ou essas palavras e tal, mas entre os acertos, as falhas, as quedas e as, as conquistas, as rupturas, ou seja, quando a gente se encontra num grupo e percebe que olhando no entorno, olhando para a história da gente naquele pequeno círculo ali, as variantes estão todas ali postas, porque é isso, assim. Ele atravessa uma coisa que provoca imensa dor nele, ele vê o amigo que estava do lado dele fazendo com que a companheira sinta essa dor. E aí ele, de uma maneira muito natural, ele ocupa o lugar dela, de quem foi traída, e aí passa a pensar em como isso foi para ele, a dor. Então ele sente a dor daquela Valentina, mas na verdade é o amigo dele que está provocando essa dor. Então tem uma... Realmente o nome do podcast é perfeito para coisas desse tipo que a gente está recebendo hoje. Porque a pessoa se confronta com essa pluralidade dos dilemas. E sinto que essa pluralidade nos humaniza um tanto. Não tem. É muito bom porque esse dilema ele me provoca num lugar que assim, não tem um lado certo. Não tem um lado certo e um lado errado. Não tem. E é muito bom a gente pensar nessa perspectiva de que não tem certo e errado. Tem cagada? Tem cagada. Tem dor? Tem dor. Tem ruptura? Tem ruptura. Podia não ter? Podia. Mas as relações, elas são complexas. Nós somos complexos.
Então, eu acho que é um puta exercício de não julgamento. E esse exercício que eu acho que falta, de uma maneira geral, quando a gente se dispõe a conversar com os nossos pares. É muito fácil a gente dizer assim: não, velho, vai romper com esse amigo escroto, sim, porque foi um filho da puta com essa Valentina e você não precisa, mas quem disse? Né? Por que a gente acha que a gente está imune a esses erros, a paixões avassaladoras que nos fazem desfazer pactos? Ou quem nos deu a toga de juiz sobre a decisão alheia. Que também é assim, é você abdicar da sua posição de componente dessas relações. Como amigo, como, né, parceiro ali e tal, né? De repente você veste uma toga de juiz. E isso, pra mim, é assim, é quase a internet. Esse lugar do, sabe? E estamos todos, ninguém está imune, estamos todos dentro desse campo de possibilidade que o Enzo traz nesse dilema dele, de ocupar qualquer uma dessas posições aqui. E aí, quando eu me deparo com essa questão, o que me vem, amor, é uma coisa muito forte que é: casais, estabeleçam muito bem os seus pactos. Porque a palavra traição só aparece nesse dilema porque os pactos foram feitos. Eram pactos. Quais eram os pactos? Eram os pactos monogâmicos, os pactos do casamento, é, que é isso, que a igreja prega, que essas instituições pregam, o casamento da propriedade e tal. Então, o que é que a gente quer de verdade? Ele fala lá em cima, né, quando ele diz, porra, aos 20 e poucos anos, a gente ali se desconstruindo. E Enzo, tem uma coisa que eu não sei se você segue a gente no Instagram e tal, mas essa é uma coisa que eu falo com muita frequência, que é, cara, nós homens, a gente não devia estar falando em processo de desconstrução, não, porque na verdade a gente está aos cacos, porque o patriarcado ele precisa acabar mesmo, para que o mundo seja mais saudável e que haja equidade. Então, a gente, no meio desses cacos que a gente tá, esses escombros inteiros que a gente tá, a gente como homem, estou falando, né, questão de gênero aqui que estou falando, nós homens, a gente, na verdade, a gente precisa se reconstruir desse lugar de cinza que a gente tá. A gente está no lugar de cinza. A gente foi completamente soterrado por um mundo novo, onde as relações precisam ser vistas de outra forma completamente diferente. E aí não adianta a gente fazer isso no círculo do conforto, de amizade, onde a gente vive na bolha e tal, tal, tal. Não. A gente precisa, de alguma forma, entender que isso é espelho para a sociedade, para as relações que estão lá fora. Então, veja, se no seu pequeno círculo que você está falando de 4 amigos tem todas essas variáveis possíveis, imagine na casa do vizinho que você não está vendo. Quanta coisa acontece. Então, a gente, na verdade, pode aqui começar a se dar a mão, Enzo, para um processo de reconstrução. E eu acredito que esses processos de reconstrução partem muito na questão das relações de um entendimento é muito delicado, mas ao mesmo tempo é nada sutil, que é uma relação para ela seguir com alegria, seguir com perenidade, seguir estruturada e tal, realmente os pactos precisam ser conversados. E é maravilhoso, porque no dilema dele a gente tem a possibilidade de enxergar isso nos dois lados, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. O que leva uma Valentina a levar adiante um casamento e no dia do casamento, ela, sei lá, uma semana depois, né? Rapidamente depois. Dias depois ela revela que ela tem um outro amor. Né? Ela já estava infeliz. Esse diálogo não tinha acontecido. Essa Valentina, ela não é uma escrota. Ela é uma mulher que foi silenciada nos seus desejos, que não conseguiu encontrar espaço para falar sobre isso com esse parceiro, que talvez tivesse uma perspectiva romântica do que são os casamentos, do que são as relações, pouco madura. E aí, o que faz uma pessoa dessa? Ela magoa a outra. Por falta de repertório, por falta de coragem, por falta de espaço. De diálogo. Mas ela não é má. Não, aí esse lugar a gente precisa fugir. Mas é isso que ele traz, né? Assim, quando ele quer escolher o lado, de que lado ele vai ficar, é porque tem um lado bom e um lado ruim. Um lado certo e um lado errado. Um lado escroto e um lado bonzinho. A vítima e o algoz. Nas relações, não é por aí. Não. E esse espaço, Enzo, que você fala, né, dessa dúvida que está te consumindo, pensa que esse é um espaço de punição e condenação. Então você nutre uma amizade de década,
ou mais, pelo que você fala aqui, e de repente, nessa perspectiva de tentar entender que as relações obedecem a dicotomias binárias entre bem e mal, é isso, algozes e, né, vítimas e tal, de repente você sai do núcleo para se transformar, né? É isso, assim, é uma condenação, uma punição. Porque ele fez com a Valentina dele, que era a parceira dele, o que a minha Valentina fez comigo. E a partir daí eu condeno essa atitude e quero me afastar, quero puni-lo, né? Porque eu estou sentindo a dor que ele provocou nela. Mas na verdade tem isso, no seu caso, Enzo, tem uma coisa que é: como é que era a conversa entre vocês antes de casar? Como era a conversa do Enzo 2, que a parceira dele, semanas depois do casamento, revelou que tinha um amante? Onde é que estava isso? Onde é que estava isso na conversa entre eles ali antes de casar? Havia uma idealização, como você falou, né? Desse casamento, dessa coisa e tal. Ela tinha duas paixões. Esse cara apareceu de repente. Ela teve espaço para falar pro Enzo dela que tinha uma pessoa que estava mexendo com ela. Isso se conversa entre vocês? Outro ponto que eu queria trazer aqui, que é: se a conversa fica só entre os homens ou só entre as mulheres, cara, vamos tomar cuidado, porque isso vai isolar a gente, viu? Tem uma coisa pra mim que me bate, né? Assim, a gente, acho que quem acompanha Dilemas há mais tempo, quem já fez duo, né? Quem conhece um pouquinho mais a gente, sabe que a gente atravessou uma puta de uma crise em final de 2018 e tinha uma coisa, uma sensação inicial que era assim: eu não vi isso chegando. Filho da puta, né? Como é que ele faz isso comigo? Como é que ele me deixa de calças curtas, assim? Como é que ele me pega tão de surpresa? Eu não vi chegando. E eu repeti pra mim muito tempo isso, que eu não vi chegando. E foi foda quando eu precisei ser honesta comigo pra dizer assim: eu não quis ver isso chegando. É muito duro. Porque se eu tivesse um pouquinho mais atenta a mim, à relação, a você, eu teria sim visto. Eu não sei se eu teria evitado, eu não sei se. Mas essa sensação de que eu fui completamente pega de surpresa, ela teria sim sido evitada. E é muito duro você dizer assim: cara, eu não vi porque eu não quis. E o lado contrário é exatamente o mesmo. Eu não vi vindo um afastamento, um distanciamento, novos interesses. Não, eu não estava o quê? Prestando atenção. O que aconteceu entre a gente, e aí, Enzo, acho que vale a pena você ouvir isso, é quando a gente para de prestar atenção no que está sentindo e no que está acontecendo, recai nesse tipo de dilema que você traz para a gente. Quando a gente para de prestar atenção no que a gente mesmo ou a gente mesma sente, e quando a gente para de prestar atenção no que a outra pessoa também está sentindo. Então tem uma linha aí, que é a linha que pode ajudar os casais a manterem um diálogo possível sobre a própria relação, que é realmente prestando atenção, elaborando o que sente, levando para outra pessoa, para o parceiro ou para a parceira. Tô sentindo isso aqui. E é óbvio que essas conversas, elas nunca são fáceis. Elas não terminam em abraço e beijo e em eu te amo. Elas iniciam processos que são processos dolorosos. Mas sem isso a gente só se magoa. Mas tem uma coisa, elas são muito difíceis, mas qualquer conversa dessa ainda é mais fácil do que uma conversa de ruptura, se a gente botar numa balança. Sim. Ou seja, toda vez que você achar que tem alguma coisa muito dura para dizer para o parceiro ou para a parceira, que você está sentindo, né? Eu me sinto atraído por uma outra pessoa fora dessa relação. Eu tenho vontade de experimentar coisas novas. Eu quero. Veja bem, essa conversa é muito dura de se ouvir. É ou não é? Muito dura de se ouvir. Mas ela ainda é menos dura do que esta conversa, que é a conversa da ruptura. Que é a conversa do: mas a gente acabou de casar. Diz assim: mas eu tenho um amante. Que é como um dos Enzo que ele fala que atravessou isso. Tem uma coisa também que ele fala que eu acho que é muito importante a gente trazer, né? Que é
essa coisa, quando ele fala que os amigos atravessaram junto com ele, e com o outro Enzo, as suas traições, né, as traições que eles vivenciaram, é como se eles ganhassem um botãozinho, um Um broche, badge. um badge, dizendo assim: ah, esse aqui tá imune. Já que você viu o amigo sofrer, você não será mais capaz de provocar esse sofrimento no outro. Não, a gente não aprende assim, não. Essa fantasia sobre o aprendizado, né? Sobre o processo individual de cada um. Desculpa, Enzo, não é porque seu amigo viu o seu sofrimento diante da traição que você sofreu que ele não vai poder errar exatamente da forma que a sua Valentina errou. E todos os contrários nesse dilema que você traz. Indo e vindo. Indo e vindo, por todo lado. É aquele cruzamento ali em Pequim, sabe como é? Que passam 6.000 carros ao mesmo tempo. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu sinto que nesse dilema que ele traz tão múltiplo, tem esse fator. E quando ele faz a pergunta, que é assim... Porque ele traz muita pergunta boa. Muita. Vamos para elas? Ele traz muita pergunta boa. Eu vou começar por uma fora de ordem aqui, mas eu vou começar por uma que essa é aqui. Quando ele diz assim, ó, será que toda a nossa bolha desconstruída, olha desconstruída aí de novo, né? Será que toda a nossa bolha desconstruída não precisa dar um passo para trás e olhar com mais maturidade para os relacionamentos? Sim! Eu diria sim, de olho fechado, mesmo, porque assim, e o que é essa maturidade para os relacionamentos? É entender que numa relação dessa, de duo, a gente precisa lembrar que aos indivíduos, o que é que tem na individualidade do outro? Quais são os prazeres que essa minha parceira tem? Quais são os desejos e as vontades? Onde é que ela para o flerte para não dar vazão à materialização dessa vontade? Quais são esses filtros? Como é que a gente conversa sobre isso? O que é que cabe, o que é que não cabe, né? Para onde a gente se expande, onde a gente retrai. Essa travessia para os relacionamentos mais maduros, gente, ela é foda, ela é radical. E ela tá sob uma construção católica cristã que fecha a gente num lugar de não prazer, de não vida, sabe? Então, a gente precisa conseguir conversar sobre essas relações que a gente deseja, o que que a gente pensa, o que que a gente quer, como a gente enxerga o outro, o desejo, o tesão, o que que eu quero, o que que eu não quero. Não é simples. Não é simples. Mas não tem maturidade de relacionamento sem isso. Tem uma coisa disso que você traz, desse pensamento estruturado, que é católico e, obviamente, por ser católico e ser baseado numa religião, é absolutamente opressor, Castrador. como em qualquer religião. Tem uma coisa que é a cena final do casamento, né? Que é assim, aquela coisa do felizes para sempre. Meu Deus! Não seremos. Spoiler para quem está com casamento marcado aí durante a pandemia. Não seremos felizes para sempre. Teremos dias felizes, teremos momentos no dia felizes, teremos dias infelizes, teremos dias de glória e dias de muita lama. A relação inteira. Agora, se a gente deseja que essa relação tenha perenidade, se a gente souber desse spoiler, de que esse grito que foi instaurado de felicidade eterna, ele simplesmente inexiste, ele é impossível. Aliás, ele é inviável. Eu fico cansada só de pensar. Ele é inviável, ele é fantasioso e ele é inviável. Imagina casais o tempo inteiro felizes. Que mundo entediante, né? Não, a gente enfrenta infelicidades. Fica aqui meu spoiler para os noivos. Queridos noivos, tô aqui fazendo aquele... Como é que chama aquele Trago negócio? boas notícias. Aquele negócio que os noivos fazem Voto. Não, Curso de noivo. Curso de noivo. Aqui, curso de noivo com Peu Fonseca. Queria ter uma vinheta para curso de noivo, Cabode. Curso de noivo. Queridos noivos, queria contar uma história para vocês. Vocês não serão felizes para sempre. Vocês terão desejos por outras pessoas. Vocês terão vontades eróticas com outras pessoas. Vocês sonharão com outros personagens e outras cenas. Vocês admirarão outras pessoas. Vocês nutrirão prazeres silenciosos e secretos que a sua parceira e seu parceiro não saberão. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E vida que segue. E assim... Vivam isso. Agora, sim, comecei por essa pergunta, porque eu acho que é exatamente com essa palavra que ele traz, a questão da maturidade. E que essa maturidade não está relacionada nem à idade da pessoa, nem ao tempo da relação, nem a esse tempo absoluto. E essa maturidade, para mim, ela diz respeito
há uma construção que um casal, numa relação, de novo, como você trouxe aqui, Enzo, são 4 relações heteronormativas, né? Que esses casais plantam. Ai, não sei, eu acho que o tempo ajuda para caramba nesse processo. Não, Porque você desfaz a fantasia de que você vai ficar casado com aquela pessoa para sempre, entendeu? Assim, o tempo ele é implacável nesse sentido. não, eu acho que o tempo. Chega uma hora que o tempo vem e dá uma rasteira. Sim, E eu acho que você está cobertíssima de razão. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que não depende do tempo para que haja essa maturidade desse diálogo. Vejo casais ultra jovens, participaram da gente de duo, inclusive, que conseguem ter diálogos absolutamente francos sobre o que é a relação, pensam na relação, inclusive, como uma manifestação que transcende a própria casa. é verdade. Eu não estou querendo desfazer o seu pensamento de maneira alguma. Sim. Inclusive, porque eu acho que no nosso caso, o tempo foi absolutamente necessário para que a gente alcançasse conversas como a gente tem hoje, amor. Não, se não fosse o tempo, a gente, né? A gente tava lá em Porto de Galinhas até hoje, Sim. né? É. Tava lá. Tomando caipirosca, achando que a vida era Achando que a fácil. vida era aquilo, entendeu? Então, acho que sim, acho que o tempo vem e ele dá essas rasteiras na gente de aprendizado. Mas fica nessa pergunta do Enzo e fica aqui nesse meu pedido, digamos assim, de observação a essa questão que ele traz, que para mim é uma das questões mais fortes, que é: que olhar é esse com maturidade que os casais, até onde esse elástico vai na sua relação? Você que está ouvindo aí hoje a gente, na estrada, lavando a pia, né? Faxinando a casa. Olha para o lado, para sua parceira, para o seu parceiro. Você acha mesmo que vocês têm uma relação imaculada? Vocês acham isso possível? De onde vocês viram isso? Em que filme da Disney ou em que capítulo É de maluco um livro pensar, sagrado? né? É maluco pensar isso, mas eu acho que a gente ainda olha com muita expectativa e fantasia para as nossas relações, sem humanizar quem está do nosso lado, sabe? E aí, eu queria, Enzo, me solidarizar, porque assim, eu imagino quanto, acho que a Enzo 3 cagou no pau com a Valentina, né? Você fala em requintes de crueldade, né? E não precisava, obviamente, toda a dor que esse cara causou, ela não precisava ter sido causada. Não acho que tá tudo bem ser escroto com o seu parceiro, com a sua parceira, não é isso. Mas eu acho que tem um momento ali entre 4 paredes que a gente não sabe o que acontece. E é desse lugar que eu escolho não julgar. Sabe? Não julgar, não é não julgar, meu Deus, como eu sou maravilhosa, eu não julgo ninguém, porque eu tô aqui dizendo que ele foi um escroto, né? Tô julgando. Mas não agir a partir desse meu julgamento. Principalmente você que tá aí no meio desse Enzo, dessa Valentina. E que sentiu na pele a dor que essa Valentina sentiu e que aí fica nesse seu dilema de dizer assim: velho, vou romper. Tá, mas espera, antes de romper, deixa eu te perguntar um negócio. Vocês tiveram uma conversa sobre o que ele aprendeu a partir disso? Você teve uma conversa com ela sobre os aprendizados dela a partir disso? Porque também vamos combinar que depois dessas separações, quanta separação, né? Num dilema só? 4. 4 separações assim, pá, né? Não tem nem mais grupo de WhatsApp vocês. Aliás, por conta de todos os dilemas, devem ser 16 grupos de WhatsApp para poder ser quem está intrigado com quem não está. Mas o que eu ia trazer agora era se houve essa conversa. E na dor não tem essa conversa, Peu, porque é isso. Lembra que eu te falei? Que eu dizia assim, não acredito, eu não vi isso chegando. E eu sustentei isso por muito tempo, porque eu tava com muita dor, eu tava com muita raiva. Raiva. Na dor, a gente não consegue perceber quanto da gente é parte daquela cena. A gente só quer acusar o outro, a gente só quer colocar na conta do outro, que o outro é escroto, que o outro foi sacana, que o outro. E a gente esquece de se perceber nesse processo. A gente esquece que relação, nesse caso, é feita a 2. Pode não ser, pode ser a 3, a 4, sei lá. Né? Mas tem movimentos, tem passos que são dados, tem coisas que são ditas ou não ditas. Né? Então, numa relação, nós somos corresponsáveis pelo que acontece nela. Tem gente sacana? Claro que tem gente sacana. Tem gente que é sádico? Tem gente que é sádico, que quer ver realmente o sofrimento e a dor do outro. Mas não estou falando disso, eu estou falando de casais que se distanciam, que deixam de dialogar e que aí, nesse silêncio, abrem espaço para essa dor profunda. Ele, voltando às perguntas dele, né? Ele pergunta aqui, ó, onde foi parar todo o nosso discurso sobre responsabilidade emocional?
E aí eu também sou pego nessa pergunta, que é assim, na verdade, pelo que eu entendo, não era simplesmente um discurso sobre responsabilidade emocional. Vocês estavam ali falando entre vocês sobre essa responsabilidade emocional e vocês estavam todos envolvidos, cada um à sua maneira, com esse ponto. E em algum momento essa linha rompeu. Ora, não por uma atitude de um dos Enzos, mas das Valentinas, e ora por atitude dos Enzos, né? Então todos os componentes estão aí de novo na mesa, mas essa responsabilidade emocional, ela também não é perene, ela também ela sofre transformações porque a gente se transforma. A gente se transforma na gente mesmo, nas nossas crenças e perspectivas do mundo, e a gente se transforma dentro das relações. E aí a responsabilidade emocional vai ganhando contornos novos à medida que a gente vai amadurecendo, né? Qual é a minha responsabilidade aqui? Porra, minha responsabilidade aqui agora, nesse momento aqui, é cuidar dessa pessoa, porque meu amor está muito relacionado a cuidar de você, né? Tem um outro momento que não, que essa responsabilidade emocional é até você se afastar. É até você se afastar para dizer assim, pô, eu preciso preservar algumas coisas desse prazer que a gente sente, da atração que a gente tem um pelo outro, da admiração. Eu preciso me afastar um pouco para que isso ganhe espaço e caibam coisas aqui. E a responsabilidade emocional, ela também não pressupõe que eu não vou, em algum momento, magoar o outro. Falhar. Porque o nome disso é santo. É. Né? Assim, ainda que eu seja irresponsável emocionalmente, né, faz parte do meu percurso, porque senão é só discurso, de fato. É verdade. Tem muita pergunta boa. Vamos aqui nas perguntas. Tá. Outra coisa que ele fala forte, que é possível ser grato por todo o apoio que recebi sem estar passando pano para macho escroto? Eu queria Uma saber. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu queria saber de onde vem a expressão passar pano, tu sabe? Eu vou pesquisar isso depois. Eu não sei de onde vem essa expressão passar pano. Eu não sei o que é passar pano, se é para lustrar, se é... Sério mesmo, eu vou estudar de onde vem essa expressão. Eu acho que, exatamente, são duas coisas bem distintas. Porque você pode chegar pra esse Enzo e dizer assim, velho, você foi um filho de uma puta, eu tô puto contigo, velho. Você foi um escroto com a Valentina. Isso não é passar pano, isso é deixar muito claro quão puto você tá com esse cara, né? E isso tá colocado num lugar dentro de você. Isso não apaga como esse Enzo foi importante no seu processo de dor. São duas coisas distintas. Ele não é um monstro escroto, filho da puta, com você. Ele errou pra caralho com essa Valentina. Ele vai perder essa Valentina. Se eles tiverem filhos, ele vai se fuder nesse processo de separação. Ele vai olhar pra essa Valentina e vai dizer assim, caralho, que merda eu fiz. Eu não precisava ter feito isso, eu não devia ter agido dessa forma. Mas ele tem 10 anos de história com você, no qual ele não largou sua mão. São coisas distintas, a gente não pode apagar. Eu sinto que a gente não pode apagar. Não, a gente não consegue, na verdade, apagar, porque isso compõe quem a gente é. A gente só chegou até aqui e tá discutindo esse dilema de hoje, Enzo, porque vocês atravessaram isso. Quanta coisa aconteceu aí no meio, e quanta coisa você não deve ser grato a ele, independente das relações amorosas que estão sendo colocadas aqui, mas ele como seu amigo. Apagar isso, não apaga não. Você vai carregar com você. Então a escolha que faz talvez, essa gratidão pela presença dele na sua vida, você escolhe se ela vai ser silenciosa ou não. Isso diz respeito a querer romper ou não. Uma coisa é você escolher dizer assim, não, essa gratidão ela vai me acompanhar porque vai mesmo, porque ele te deu a mão, mas vai ser silenciosa, eu não quero papo com ele. Essa é uma escolha sua, velho. A outra escolha é você dizer assim, bicho, eu consigo dizer pra ele o que eu sinto a respeito de o quanto eu sou grato por ele passar pela minha vida e o quanto essa dor que ele provocou, ela também me magoa e eu tenho abertura para colocar isso para ele sem que seja num lugar de condenação, mas entendendo a humanidade que tem nos acertos e nos erros. Olha lá, esses binarismos aí de novo. Nesses lugares diferentes que a gente ocupa, ninguém é uma coisa só, velho. Ninguém. Ninguém é uma coisa só. Era tão fácil. Ai, como ia ser bom, fácil. Assim, não, tem os bons e os maus. Quem trai, quem não trai. Quem é escroto, quem não é escroto. Aí o mundo inteiro ia ser uma berrine, todo mundo com crachá. Que mundo chato do cão. Outra coisa que ele
que ele pergunta, que é interessante, é: será que me falta maturidade para aceitar que traições simplesmente acontecem? Ô, Enzo, não sei se é uma questão de maturidade. E talvez a sua dor ela ainda esteja latejando e seja só isso. E no que a sua dor lateja, você se identifica com a dor da Valentina agora que foi traída pelo seu amigo Enzo. Então, é uma questão de travessia, talvez, mais do que de maturidade, sabe? Não sei. Também é difícil essa pergunta, mas eu fico pensando que só existe o conceito de traição porque existe também um conceito de propriedade. De achar que numa relação as pessoas estão blindadas e só entre ali vai haver amor. Só ali vai haver paixão. Só ali vai haver fogo. Só ali vai haver tesão. Ou seja, esse conceito, eu fui traído. Não, eu fui Né? traído porque no meu pacto Isso, não continha terceiros. o pacote de terceiros ou quartos. Ou terceiros nos quartos. Não é necessariamente propriedade, eu acho, Peu. Eu acho que tem a ver sim com propriedade, mas tem a ver com o pacto que o casal faz, inclusive homens e mulheres, assim, não. Então, talvez uma coisa para as relações futuras de vocês todos aqui, que eu já perdi a conta quantos são, é, seja nas relações dialogar sobre o que são esses pactos. E entender que eles podem ser refeitos, eles não precisam. A gente não precisa da ruptura, a gente pode refazer os pactos. Sim, super. Ele pergunta, né, assim, que ele fala, né, depois de bons tempos de terapia, eu não vejo certos rompimentos como infantilidade, mas um reconhecimento sóbrio de que certas pessoas não cabem mais em nossas vidas. Eu acho muito cético, assim, muito, né, racional demais. Minha dúvida é, será que eles ainda cabem? E acho que ele está se referindo a uma Aos coisa que está Enzos. subliminar aqui, mas será que essas pessoas todas cabem, né? E, e Enzo, do que Lua falou do processo duro que a gente atravessou aqui, tem um negócio que fica, que é o seguinte: a gente precisa escolher quem cabe ou quem não cabe na vida da gente, de acordo com aquilo que a gente dá conta. Aquilo que a gente dá conta. Então, é, não acho que é nem infantilidade nem maturidade mais. Eu acho que não é uma coisa nem outra. Assim, são decisões e escolhas que a gente faz com aquilo que a gente dá conta de levar junto com a gente. E aí é olhar ao redor. Né? Será que esses amigos cabem? É, Será que essas amigas cabem? é muito natural nesses processos de ruptura, né? Você ter quem fica com um, quem fica com outro. Já vimos esse filme. É muito difícil você conseguir dar conta do Enzo e da Valentina quando você é amigo ali, né? E a gente sente que a gente precisa escolher. E a gente geralmente vai escolher identificado com a dor. E aí é muito maluco, porque a amizade, às vezes, ela não vai se sobrepor à dor que você está sentindo. E tá tudo bem, porque são os seus processos. O que eu acho que é muito legal nesse dilema, primeiro, eu acho que se você sente que você precisa desse afastamento, porque aí a sua dor veio com força, o seu processo, né, falou muito alto, a sua dor falou muito alto nisso que aconteceu com esse seu amigo e com a Valentina, com esses amigos e as Valentinas. Se você sente que você precisa dar um passo para trás e se afastar, tá tudo bem. Se tá muito para você ter que lidar com tudo isso que aconteceu, tá tudo bem, se perdoa também nesse processo. Mas o que eu acho que é muito legal da gente pensar é que a gente não. A gente vacila mesmo. E a gente magoa as pessoas que a gente ama. E a gente não é. A gente é muito cruel essa condenação de eu perco tudo por causa de um erro. Qual é. Quanto tempo, assim, que prisão é essa, sabe? Qual vai ser minha sentença, minha condenação? É prisão perpétua? São 50 anos de distanciamento das pessoas que eu amo por conta de um erro? A gente erra. As relações, elas são complexas, elas são delicadas, elas têm nuances que a gente não vê, que a gente não percebe. Tô contigo. E acho que toda vez que a gente cair nesse espaço que é super sedutor e fácil de procurar para se relacionar a pessoas que parecem infalíveis, a gente precisa fazer um movimento em direção ao espelho e se perceber completamente falho. E aí a gente parte na largada nessa busca nas relações,
pelo entendimento de que não encontraremos essa infalibilidade. Eu lembro de uma coisa que me vinha muito forte quando a gente atravessou o nosso processo, Peu, que era querendo muito te julgar, né, e me colocar num lugar muito superior, que era assim, eu jamais faria isso com ele. Eu jamais faria isso com ele, eu jamais. E repetir isso me salvou um tempo, sabe? E só no processo terapêutico, quando eu me despi de todo o meu orgulho, de todo o meu ego, e eu refiz cada passo dos nossos, então, sei lá, 12 anos, 13 anos de casado, foi que eu disse assim: "Ah, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa que ele fez." E foi foda. Foi foda olhar no espelho e dizer isso. Porque é a mais pura verdade. Eu não sou melhor do que você. Eu talvez estivesse mais distraída naquele momento. E é muito duro a gente conseguir colocar o pé nesse lugar de assumir, sabe? A nossa possibilidade do erro. Mas ao mesmo tempo é o que deu a gente a chance de estar aqui, de se refazer de uma dor profunda, né? E, e aí é muito massa, porque eu me olho hoje no espelho e eu me vejo do tamanho que eu tenho. Eu não me vejo maior do que você, porque também não tem isso, né? Sem esse processo não tem o perdão, não tem o refazer. Mas a gente precisa encarar que a gente pode errar também com o outro. E do meu lado foi um movimento de encolhimento total. Enquanto você, para sobreviver, se viu maior dizendo eu jamais faria isso, do meu lado eu fui me encolhendo dizendo eu sou um merda, eu sou um merda, eu sou um merda, até ficar do tamanho de um nada, a ponto de achar que é isso, assim, que a minha carreira ia parar, né? Que as minhas relações de amizade iriam sucumbir. Eu achei que todas as amigas e amigos iam sumir. Olha só, nossos filhos, pensei que isso tudo estaria sob ameaça, né? E eu me encolhi ao mínimo. Eu me encolhi a um silêncio, que era o silêncio. Durante um tempo, eu deixei de acreditar em mim mesmo, porque eu também não me achava capaz de fazer aquilo com você. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu disse assim, velho, daqui para baixo eu não passo. Eu estou lambendo a lama do fundo do poço e não há mais o que cavar. E eu fiquei um bom tempo nesse lugar. E também foi o processo terapêutico que me trouxe coisas como você não é isso. Você não é aquilo. Você não é esse gesto. Você não é aquilo que você disse. Você não é aquela vontade. Você não é aquela fuga. Você não é aquela covardia. E aí demorou, mas eu me vi renascendo. E eu me vi renascendo num lugar também com raízes muito mais sólidas do que antes. Então, me vi renascer nesse processo num lugar assim. Eu tinha perdido total minha autoconfiança. Total. Achava que nada mais prestava de mim. E também me serviu para isso, sabe? Esse encolhimento fez com que eu olhasse, eu me perdoasse e eu conseguisse seguir. E é por isso que hoje estamos aqui. Uau! Ou seja, Enzo, a gente pegou o seu dilema e transformou no nosso. A real é essa. Que Estamos aqui, ó. bom! Sempre bom. Muito bom esse dilema. Enzo, a gente queria te mandar um abraço muito apertado. Acho que tem uma... É visível, né? Quando você escreve aqui esse seu dilema, é visível a sua dose de humanidade diante dos problemas que estão postos aí. Eu queria te mandar um abraço, meu velho, muito carinhoso. E se eu tenho um pedido para te fazer, olhar com essa mesma humanidade constantemente para as pessoas que te cercam. Um abraço para tu, Enzo. Fica bem, respira. Lembra de respirar nesse processo tão difícil que você está atravessando. É isso. Quem quiser mandar o seu dilema pra gente, vocês viram como é que é a brincadeira, né? Quem quiser mandar seu dilema pra gente, pode escrever para luabarros@redeamparo.com.br e pedro@redeamparo.com.br. um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem pra mim dizendo assim: ô Pedrinho,
toda semana vocês recebem um dilema? Eu disse, não, todo dia. Aí ela, todo dia? Eu disse, alguns. Aí ela disse, eu não tô acreditando não. Eu disse, todo dia alguns. A caixinha de e-mail apita com uma pessoa dizendo assim, meu dilema. E aí vem, 2 pontos e pau. E a gente fica muito feliz. Tem muito dilema bom pra gente gravar, mas o seu ainda cabe aqui. Manda pra gente. E quem quiser apoiar o Dilemas e assim também, por consequência, apoiar também o podcast Para Dar Nome às Coisas, de Natália Souza, que faz parte da rede AMP, que apoia podcasts independentes, basta entrar em redeamparo.com.br/AMP. Vai ser um prazer ter você nessa comunidade. Comunidade, como o Lua falou, que vem aí há 1 ano, junta, cheia de potinhos de sonhos e muitos afetos trocados e muitos diálogos postos que fazem com que a gente se aprofunde muito. Gente, a comunidade de Dilemas é muito maravilhosa. Eu amo vocês. Muito obrigada. É um oásis, é a nossa fogueirinha, assim, no meio desse caos total do mundo cão que a gente está atravessando. Nosso grupinho é sensacional. Não, tem de pão fresco, delicioso, feito todo dia, a promessa de comunidade em Dresden, na Alemanha, para vocês terem ideia. E é isso, aqui eu me despeço, ou como diz em alemão, ich ein me despeden, né, de vocês, é porque tem gente na Alemanha, muita gente na Alemanha lá nos Dilemas. Então queria mandar um beijo para vocês, queridos Dilemas Raiz. Apoia a gente e vamos junto aqui para manter esse podcast vivo. É isso ou não é? É isso, gente. Um beijo e até quinta. Caboge, meu irmão, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.